Você já se perguntou se é possível os mortos se comunicarem com os vivos? Bom, o que a Bíblia fala a esse respeito? E essa história de que o rei Saul queria conversar com o profeta Samuel, que já havia morrido, então ele vai até uma bruxa e pede para essa bruxa invocar o espírito desse profeta, o profeta Samuel. Bom, ficou curioso? Vamos lá para falar sobre esse assunto. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Pastor Rodrigo Agripino aqui e hoje nós vamos conversar um pouco referente a este assunto que ele é muito questionado, muitas pessoas perguntam essa questão de se os mortos eles podem falar com as pessoas, né? A Bíblia ela embasa isso, não embasa, e como que a gente decorre desse assunto referente ao profeta Samuel, que já tinha morrido, e o rei Saul, que era um homem temente a Deus, ele vai lá e faz uma invocação com uma bruxa e então aparece o espírito de Samuel. Bom, para que a gente possa decorrer o assunto, primeiramente eu quero dizer para vocês que existem duas teorias referentes a essa questão da aparição do profeta Samuel que já havia morrido. A primeira teoria, que é a teoria de que, na verdade, realmente era o profeta Samuel e realmente ele apareceu ali. A segunda teoria que não, é que ele não era o profeta Samuel, mas que na verdade então seria um demônio, um espírito enganador que apareceu ali para fazer e trazer uma enganação, algo do tipo. Eu vou decorrer com vocês as duas teorias hoje, na verdade, e agora, a partir de agora, eu vou começar então a trazer para vocês as duas teorias. Tudo certo? Bora! Bom, para que a gente possa agora então finalmente falar das duas teorias, vamos ler o texto base que vai servir para as duas e vai contar de fato a narrativa do que aconteceu neste momento onde o rei Saul ele vai procurar a bruxa de Endor ali. Isso está relatado em 1 Samuel, no capítulo 28, tá? Vamos começar lendo do verso 8 até o verso 11, que diz o seguinte: Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e à noite foi com 2 homens ao encontro da mulher. Consulte um espírito, disse ele. Faça aparecer aquele que eu pedir. Mas a mulher lhe disse: Você sabe muito bem o que Saul fez. Ele expulsou do país os médiuns e os adivinhos. Por que está armando uma cilada para mim, para me fazer morrer? Saul lhe jurou pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Então a mulher perguntou: Quem você quer que eu faça aparecer? Samuel respondeu ele. Aqui nós vemos algumas coisas. Primeiramente, percebam como Saul ele está desesperado. Ele jura em nome de Deus que não ia fazer nada com a mulher. Lembrando que a mulher, que era uma médium, uma bruxa, ela não deveria estar ali. Deus abomina isso. Porque Deus, ele abomina a bruxaria, ele abomina a idolatria, abomina esse tipo de coisa. E para não ficar aqui, eu que disse, se você ler comigo lá em Deuteronômio, capítulo 18, do 10 ao 12, diz assim: Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médiums, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Percebam então? Deus, ele abomina isso. Isso não é de Deus, certo? Então, Saul, um pouco tempo antes, ele havia expulsado todos os médiuns. É por isso que essa mulher fala: Poxa, Saul mandou expulsar, você quer uma cilada para mim? Por quê? De verdade, ela não havia reconhecido que era Saul. Não, ela achou que era uma pessoa qualquer. E quando ele jurou em nome de Deus, ela falou: Opa, então... se fosse Saul mesmo, ele não ia jurar, deve ser alguém aqui, beleza, então eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer o que tem que ser feito aqui, Bom, aí ela faz. Agora, nós vamos ver aqui na sequência, pessoal, no versículo 12 até o versículo 14, diz assim, 1 Samuel 28, do 12 ao 14, diz assim:
Quando a mulher viu Samuel, gritou bem alto e disse a Saul: Por que você me enganou? Você é Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um espírito que sobe da terra. Como ele é? Perguntou Saul. É um ancião que sobe, envolto numa capa, respondeu ela. Então Saul percebeu que era Samuel e, prostrado, o rosto em terra, prestou-lhe homenagem. Tá? Então, aqui é o relato, certo? Agora, vamos para a primeira teoria. A teoria de que verdadeiramente era Samuel que apareceu ali, tá? Teoria 1, realmente era Samuel que apareceu ali. Então, quais são os argumentos bíblicos para que a gente possa dizer que, de fato, foi Samuel que apareceu ali? Primeira coisa é que, se a gente continuar lendo, várias vezes o nome de Samuel vai ser mencionado. Eu vou ler com vocês para ficar claro. 1 Samuel 28, do 15 ao 16, diz o seguinte. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Saul respondeu: Estou muito angustiado. Os filisteus estão lutando contra mim e Deus se afastou de mim. Já não me responde, nem por meio de profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que me diga o que devo fazer. Samuel disse: Por que me consulta, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Percebam, aqui é muito falado. Samuel, ele perguntou a Samuel, Samuel respondeu, e Samuel disse, ele perguntou a Samuel. E por que isso é importante? Porque se caso fosse um espírito maligno, a Bíblia não relataria o nome de Samuel aqui. Ela diria um espírito de adivinhação, um espírito de enganação, um espírito enganador. Ela diria algo assim. Quando é um espírito imundo, a Bíblia não dá nomes para eles. Vocês vão ver que na Bíblia dá nomes para principados, como Beelzebu e Mamon. Aí chama pelo nome, porque é o nome do principado. Mas quando é um espírito imundo, ela chama de espírito imundo, chama de espírito surdo e mudo, algo do tipo. Mas aqui não. Aqui a Bíblia está chamando de Samuel. Então, né, aqui é uma primeiro argumento para dizer que era Samuel. O segundo argumento é a surpresa da médium. Quando Samuel apareceu, ela ficou surpresa, ela deu um grito, né? Isso mexeu com ela. Por quê? Porque talvez aquela mulher, ela apenas invocava demônios. Então ela conhecia os demônios, conhecia os espíritos malignos, né? Então ela achou que de repente o que subiria de lá seria um espírito enganador, algo do tipo, e que ela saberia que era aquilo. Porém, quando ela viu que não era um espírito que ela conhecia, e de fato ele deveria ter ali uma característica, não sei se uma luz de Deus, alguma característica diferente, ela se assustou, porque ela não achou que aquilo era possível, certo? Ela não achou que aquilo era possível. Então aqui a surpresa dela indica que de fato também era Samuel. Né? No argumento 3, alguns detalhes. Né? Então, por exemplo, Samuel, ele estava com uma capa. E a capa era uma identificação do profeta. Tanto é que quando a médium está descrevendo ele, na hora que ela fala, ó, ele é um ancião, está com uma capa, não sei o quê. Aí Saul se prostra e presta homenagem ali, porque a capa identificava, né, Samuel. Se eu não me engano, né, tem um trecho bíblico que essa capa, Saul ele rasga em algum momento, né, a capa do profeta. Não lembro bem ao certo onde está isso. Né? O quarto argumento foi a precisão profética que Samuel fez. Se você ler comigo o verso 19 do capítulo 28 de 1 Samuel, diz assim: O Senhor entregará você e também Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então aquilo que foi falado, aquilo que foi dito, de fato aconteceu. Se você ler a história, foi exatamente o que aconteceu. Então, como ele saberia disso, né? O diabo não pode saber do futuro, né? O diabo ele pode tentar argumentar algo para tentar criar um pseudo futuro, mas o futuro pertence a Deus. Então, se foi revelado, então é mais um argumento que de fato era Samuel, né? Agora, tem um quinto argumento que é um precedente bíblico, né? Foi quando houve aquele momento da transfiguração.
onde Jesus Cristo ele recebe a visitação de Moisés, que já havia morrido, e de Elias, que havia sido arrebatado. Isso testemunhado não só por Jesus, mas por Pedro, Tiago e João. Inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo aqui nesse canal, né, que eu estou exatamente detalhando, né, como que aconteceu isso. Se você ficou curioso, ou eu vou colocar no final desse vídeo, ou na descrição, mas não vai embora. Não clica agora lá não. Acaba esse vídeo primeiro, depois você clica e você assiste, para você entender, vai acrescentar muito, né, para a sua vida aí, tá? Então, Deus ele já havia trazido Moisés uma vez diante de Jesus, né? Então, por que ele não poderia trazer Samuel também? Afinal, Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. E trazer Samuel ali não implicaria em quebrar nenhuma regra do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Hebreus diz que ao homem é dado a morrer apenas uma vez e depois virá o seu julgamento. Ou seja, Samuel aqui ou Moisés lá, eles não estavam reencarnados num corpo vivo de novo. Ele foi apenas no espírito que Deus trouxe ali para trazer um momento ali, né? No caso deste momento aqui, Saul, ele acabou recebendo de Samuel ali o julgamento final, né? A sentença final, né, do que aconteceria sobre a vida dele. É claro que eu quero deixar só um disclaimer aqui, que Deus, ele, como eu li já em Deuteronômio, Deus não baseia, não aprova a necromancia, consultar mortos ou algo do tipo. Isso é abominável, tá? Agora eu vou dar a segunda teoria para vocês. Então aqui, agora a segunda teoria, ela vai defender de que, na verdade, quem apareceu ali para Saul, na verdade, não foi Samuel, mas foi um espírito enganador, né? E os argumentos que eles usam são o seguinte. Primeiro argumento, porque Deus ele deveria manter uma consistência divina. Então eles dizem que por conta que Deus ele abomina a necromancia, que Deus não usaria esse recurso para poder falar com Saul. Uma vez que Deus já havia o rejeitado, já não falava com ele antes, então eles argumentam que de repente ali não poderia ser Samuel, justamente porque ali estava invocando um morto, né? Algo do tipo. Né? A segunda coisa seria, eles argumentam que como Samuel ele era um homem, um profeta, né? E fala ali que ele vem, né? Ele sobe por debaixo, ele não vem de cima, ele vem de baixo. Então se vem de baixo, então deveria ser um demônio e não deveria ser, né, um homem de Deus, senão teria vindo de cima, tá? Esse seria um outro argumento. E obviamente, né, baseando também naquele texto, né, de 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, que diz ali que o próprio Satanás ele se disfarça de anjo de luz, né, para enganar até os escolhidos. Então, na verdade, ali seria então um demônio que estaria trazendo essa interpretação, baseado até nesse versículo aqui, né? Agora, esses argumentos, né, são os argumentos que eram demônios. Para mim, agora dando o meu fechamento aqui, para mim, eu entendo que de fato era o próprio Samuel que estava aparecendo ali e não era um espírito enganador. Como que eu contra-argumento, né? Então, primeiramente, né, como eu já comentei na primeira teoria, Deus ele fez vir aparecer sobre a frente de Jesus Moisés. E Moisés também já havia morrido, né? Então, isso é uma coisa que Deus já havia, né? Deus, na verdade, aqui em Samuel, na verdade foi a primeira vez que aconteceu, mas ele fez de novo, né, lá no futuro, quando Jesus ele estava ali. Então, é uma coisa que Deus ele usou como um recurso. Segundo ponto, né? A questão dele vir de baixo, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo a respeito para onde que vão as almas, né, das pessoas que morreram e tal. E eu explico no vídeo que até antes de Jesus, né, havia um lugar ali vamos dizer assim, um lugar espiritual que ele ficava, um lugar chamado Seio de Abraão e o lugar de tormento. Né? Então, e ficava abaixo, não estava acima, por assim dizer, tá?
e eles eram divididos por um abismo. Tanto é que quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele leva, né, essas almas que estavam ali nesse ambiente, né, para o céu. Mas, se você ficou curioso e quer saber mais disso, eu vou deixar também o link explicando no detalhe essa questão, tá? Então, Samuel viria de baixo mesmo porque ele estaria no seio de Abraão. Então, em resumo, pessoal, os argumentos da segunda teoria, para mim, eles são argumentos que são quebrados facilmente pela própria Bíblia. Né? Eu creio que a primeira teoria, que é a que eu defendo, a que eu acredito, foi aquilo que de fato aconteceu. Tá? Agora, para eu poder finalizar, eu quero só deixar um ponto que eu entendo que é muito importante, que talvez você vai se perguntar. A pergunta é, então, é possível você conversar com uma pessoa que morreu? Ele tem esse acesso? Vamos lá? Eu já categoricamente eu digo não. O que aconteceu tanto no caso de Samuel quanto no caso de Moisés, percebam que ambos foi algo divino, algo singular, algo separado, que Deus ele permitiu acontecer por conta de um propósito. Ou seja, não é que você vai num médium fazer uma invocação que ali vai aparecer o seu ente querido ou algo do tipo. Como eu disse antes, isso é bíblico. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Percebe? Não, primeiramente, então aqui já refuta a questão de reencarnação. Né? Eu entendo, né, os nossos irmãos espíritas que eles defendem essa questão de reencarnação para que você evolua, bem como o budismo, algo do tipo. Só que se nós tivéssemos que reencarnar para evoluir e melhorar, então nós teríamos que anular o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter a chance de ser salvos pelo sacrifício dele. Ele nos redimiu pelo sangue porque nós nunca nos redimiríamos. O ser humano, nós somos caídos, né? Nós somos seres que têm pecados, né? Mas eu deixo essa questão desse tema para um outro vídeo, se você assim por quiser. Tá, pastor, mas eu escuto dizer de alguém que foi no médium e aí incorporou e começou a escrever cartas e começou a falar e sabia de detalhes. Isso, pessoal, isso são demônios familiares. Existe uma classificação de demônios familiares que eles acompanham as famílias, eles sabem de tudo o que acontece. Então, o que eu digo, né? Então, a palavra do Senhor mesmo diz que o inimigo, o Satanás, ele é um ser muito astuto. E, obviamente, ele não trabalha sozinho, ele tem os seus demônios e toda a sua hostes maligna espiritual. Então, esses demônios, eles estão desde o princípio, eles acompanham as pessoas, eles acompanham as famílias, eles sabem de tudo que nós fazemos. Então, quando é feita uma manifestação de algo do tipo, o demônio ele vem para enganar. Então, ele pode imitar a voz, ele pode imitar a letra, ele pode contar coisas que só as pessoas sabiam. No final de contas, o mundo espiritual, queridos, se você não fecha a porta do seu quarto, ele fica lá fora. O mundo espiritual está em todo lugar, compreende? Então, esses espíritos, eles são espíritos enganadores. Mas eu vou parar por aqui. Se você, de repente, quiser um vídeo com mais detalhes, alguma coisa, eu posso trazer, né, para que a gente possa discutir um pouco mais esse assunto. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje, tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha trazido a explicação para este vídeo. Peço perdão se o vídeo ficou muito longo, né? Às vezes alguns temas assim eles precisam de uma profundidade um pouco maior para que o tema possa ser melhor explicado e para que todo mundo possa entender o ponto de vista, tudo bem? Mas eu vou ficando por aqui, agradeço a cada um que me acompanha até aqui e eu peço, se esse conteúdo ele fez a diferença para você, te ajudou de alguma maneira, por favor, pessoal, dê o seu like nesse vídeo, né? Coloque um comentário, curta o canal, encaminhe para as pessoas, assim você nos ajuda a propagar o evangelho para mais pessoas e o YouTube entende que o vídeo é bom, ele encaminha para mais gente, tá bom? Fico por aqui, Deus abençoe cada um de vocês.